em nome do Primeiro-Ministro, António Costa, vamos dar início à cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Direção-Geral da Saúde, sobre boas práticas de saúde, higiene e segurança no setor do comércio e serviços. Para iniciar a sessão, tem a palavra o Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, colegas de Governo, Senhora Diretora-Geral da Saúde, dirigentes associativos, senhores jornalistas, queria, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes e felicitá-los pelo trabalho que hoje justifica a nossa presença aqui. Vamos, a partir de segunda-feira, entrar num novo momento da nossa vida coletiva. A pandemia Covid-19 obrigou-nos a todos a fazer um esforço muito grande de restrição para podermos conter a propagação da doença na nossa comunidade, para podermos proteger os grupos mais frágeis, para podermos preservar a capacidade de resposta dos nossos serviços de saúde e permitir que eles estejam preparados para novas fases de combate à doença. Foi um esforço muito grande da comunidade como um todo, em que muitos continuaram a trabalhar para permitir a nossa vida coletiva neste momento mais difícil de restrição, mas outros tiveram que ficar em casa. Vamos, a partir de segunda-feira, entrar numa nova etapa deste nosso combate. É uma etapa em que não se trata já de conter a pandemia com o mínimo de perturbação para a nossa economia, mas numa fase em que vamos reaprender a viver, a circular e a trabalhar de uma forma diferente e adaptada à noção do risco que ainda confronta a nossa comunidade. É muito importante que consigamos reabrir atividades económicas que hoje percebemos que são absolutamente essenciais à nossa vida coletiva. Talvez estes tempos nos tenham feito perceber como tantas e tantas atividades, como o contributo de tantos e tantos empresários, trabalhadores, são essenciais ao nosso bem-estar. E aquilo que se vai passar a partir de segunda-feira é precisamente a redescoberta, agora com uma compreensão mais elevada daquilo que é os serviços prestados à comunidade pelo nosso setor de comércio e serviços. Mas sabemos que quando voltarmos a circular como consumidores e beneficiários da atividade do setor de comércio e serviços, quando voltarmos a trabalhar nos estabelecimentos abertos ao público ou de prestação de serviços pessoais, não o poderemos fazer da mesma forma. Vamos ter que ter especiais cuidados para proteger os outros e proteger a nossa comunidade. Esses cuidados vão ser acrescidos em matéria de higienização, em matéria de normas mais exigentes de saúde e segurança nos locais públicos e nos locais de trabalho. E é muito importante que possamos oferecer a toda a comunidade, a todos os trabalhadores, a todos os consumidores, a noção de que a experiência de consumo, mesmo neste contexto mais difícil, é uma experiência segura, é uma experiência onde podemos consumir, podemos trabalhar com toda a confiança. O trabalho que foi feito nestas últimas semanas pelo setor do comércio e serviços, pelos seus dirigentes associativos, percebendo exatamente a escala do desafio que se confronta a todas as unidades comerciais, no sentido de definir regras precisas, orientações, boas práticas que permitam assegurar precisamente esta experiência de trabalho e de consumo em segurança, foi muito impressionante e eu queria cumprimentar vivamente todos os dirigentes associativos pelo contributo que fizeram. A intervenção da Direção-Geral de Saúde, quer do ponto de vista de enquadramento técnico deste trabalho que foi feito, quer do ponto de vista de apoio à validação destas orientações e boas práticas, foi também absolutamente essencial. Transformar os nossos estabelecimentos comerciais, os nossos estabelecimentos de comércio e serviços, em locais seguros para trabalhadores e consumidores, é o objetivo
destes manuais de boas práticas, quer de caráter geral, quer daqueles mais específicos de alguns setores cujas características exigem ainda melhor atenção. Vamos hoje, por isso, assinar este protocolo onde Confederação de Comércio e Serviços e Direção-Geral de Saúde se comprometem mutuamente a apoiar-se tecnicamente e a divulgar estas boas práticas. Vamos, a partir daqui, poder divulgar aos empresários estas boas práticas que resultaram deste trabalho. Vamos poder, junto dos consumidores, dar a garantia de segurança de que a experiência de consumo é importante. Vamos permitir que os trabalhadores também possam cada vez mais interiorizar estas novas regras. Portugal pode orgulhar-se de níveis de segurança e saúde no comércio, nos serviços, na restauração, que estão aos níveis do melhor do mundo. Qualquer pessoa que tenha experiência de viajar, de conhecer aquilo que se passa noutros países, sabe bem que nos nossos estabelecimentos de restauração e bebidas, que nos nossos estabelecimentos turísticos, que nos nossos estabelecimentos comerciais, os níveis de saúde, segurança e higiene são dos mais elevados que podemos encontrar no mundo. E, provavelmente, é talvez esse género de cultura de níveis exigentes que também nos ajudou a conter melhor esta pandemia. E com este passo que daremos a partir de segunda-feira, em que toda a comunidade nacional terá esta exigência acrescida no seu comportamento coletivo, será também um momento em que vamos uma vez mais demonstrar que fora de casa podemos ser tão responsáveis no esforço que fazemos de contenção da doença como fomos no momento em que nos contivemos em casa. Sabemos que o cumprimento destas regras vai colocar exigências particulares ao setor do comércio e serviços. Sabemos que, por causa disso, vão ter que ser feitos investimentos na aquisição de materiais de proteção, na adaptação dos locais de trabalho e de consumo às novas exigências que isto vai representar. Foi também por isso que quisemos disponibilizar às empresas apoios a fundo perdido que lhes permitam fazer esse esforço de adaptação. O Sr. Ministro do Planeamento, em breve, explicará o contexto das medidas de apoio a fundo perdido que destinaremos quer às micro e pequenas empresas, quer até a empresas de maior dimensão, para poderem participar deste esforço. Mas queria, sobretudo, nesta altura, dar um sinal não só de confiança aos consumidores, mas particularmente aos trabalhadores do comércio e serviços, porque nesta nova fase, estas regras claras, simples, facilmente assimiláveis, vão ser aquelas que nos vão contribuir para sermos eficazes nesta nova fase de combate à pandemia. Muito obrigado a todos. Vamos agora dar início à assinatura do protocolo entre a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Direção-Geral da Saúde sobre boas práticas de saúde, higiene e segurança no setor do comércio e serviços. Tem a palavra o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes. Muito bom dia a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro, os seus ministros, todos os presentes, colegas dirigentes associativos, Sra. Diretora-Geral de Saúde.
Neste momento, gostaria de sintetizar 3 ou 4 aspectos que me parecem relevantes e que, no fundo, são aquilo que estão na base desta pequena cerimónia, deste pequeno protocolo, mas cuja importância, em termos globais, é, de facto, bastante grande. Portugal, felizmente, adotou uma estratégia correta, aparentemente até agora, para combater, em termos de saúde pública, esta pandemia. É um êxito que é do Governo, é em particular do Ministério da Saúde e é em particular também, de maneira geral, dos portugueses. A estratégia que o Governo definiu face à gravidade da situação e ao nível de confinamento que foi necessário, teve necessariamente consequências económicas extremamente graves no nosso tecido empresarial, que, como todos sabemos, é um tecido empresarial bastante atomizado, onde há um grande peso das pequenas, médias e microempresas, não só em termos da economia em geral, mas em particular no emprego. Mais de 2 milhões de pessoas inserem-se nestas áreas em que o comércio e serviços, mais até do que outras, é daquelas áreas que engloba uma quantidade maior de empresas com esta tipologia. A estratégia global definida pelo Governo nós consideramos correta. Foi o layoff como medida para travar o aumento do desemprego e as linhas de financiamento para darem, nesta fase de transição, um certo fundo de maneio às empresas para enfrentarem a realidade. Infelizmente, e nós temos-lo criticado, não é hoje o dia para o fazermos, mas as consequências práticas e a operacionalidade esteve bastante longe das necessidades. No entanto, estamos e estivemos sempre de acordo que esses 2 pilares da estratégia no curto prazo eram extremamente importantes e são corretos. Acontece que, numa fase posterior, até tendo em conta os enquadramentos europeus e as possibilidades que eles possam permitir à economia portuguesa, teremos que analisar o que é que necessitamos para o futuro, mas penso que hoje não é o tempo também para abordarmos esses temas. Eu queria, entanto, referir que esta reabertura da atividade económica a partir de segunda-feira é para nós uma necessidade e um risco. É uma necessidade porque há necessidade, passa a redundância, de reativar um conjunto de atividade, há uma pressão social, há uma necessidade económica, até porque a economia e a saúde estão muito mais interligados do que se possa saber. É um risco porque o grau de ignorância que nós temos sobre o perfil desta pandemia, a inexperiência de situações semelhantes, de certeza que nos vai e nos pode reservar algumas surpresas e, nesse aspecto, até porque tenho assistido com bastante atenção àquilo que se tem passado nas reuniões do IFARMED, penso que havia que medir um risco, mas que esse risco era necessário. Qual é o papel que a CCP e as associações em geral, e o movimento associativo e as empresas podem ter nesta fase? O nosso papel, para além da necessidade, evidentemente, de reativar o negócio, há dezenas ou mais de uma centena de milhares de empresas que do mês de abril não faturaram e, portanto, é extremamente importante a reabertura do negócio, sabendo nós que alguns deles não vão ter, desde o primeiro dia, uma grande força, vai crescendo com o tempo, exceto, provavelmente, os nossos colegas dos cabeleireiros e barbeiros, que serão talvez os que já têm marcações por várias semanas, mas nós consideramos que o elemento fundamental, e é esse papel da Confederação das Associações e, no fundo, deste protocolo e destes
documentos que vão sair hoje daqui, é criar um clima de confiança. Um clima de confiança que é importante em termos nacionais, que é importante para os cidadãos retomarem a sua atividade e que é importante também em termos internacionais para a recuperação de outros setores que demorarão mais tempo, muito provavelmente, como o turismo. Portanto, nós pensamos que a CCP, as associações e as empresas têm um papel a desempenhar nesse sentido. Eu queria, nessa ótica, saudar a iniciativa de um conjunto de associações, enfim, do universo da CCP, de mais de uma centena, que tiveram a iniciativa de promover estes processos de autorregulação que a Direção-Geral de Saúde, neste momento, digamos, reviu e acertou, e que são elementos importantes e que mostram uma iniciativa extremamente positiva de responsabilidade por parte das associações, dos dirigentes associativos e que as empresas dos diversos setores reconhecem. Independentemente destes, aliás, outros setores, enfim, do nosso universo têm tido um papel ativo nas suas áreas específicas, em particular nos transportes passageiros, que é uma questão fulcral neste momento para a reativação da atividade económica, nas farmácias, enfim, e todo o conjunto de outros setores. Portanto, eu termino dizendo que este sentido de responsabilidade, esta capacidade de colaboração é apanágio da nossa história, estamos empenhados, sabemos que temos um papel a desempenhar precisamente em instaurar um clima de confiança, criando condições de saúde, condições de funcionamento de todo o sistema comercial que incentive os cidadãos a frequentarem a reabertura de todos estes setores, aliás, até porque, mantendo até uma tradição que o Sr. Ministro de Estado da Economia referiu, e muito bem, Portugal tem criado, ao longo dos anos, uma imagem de segurança, quer na área alimentar, quer em até na própria segurança, em termos de segurança pública, que faz parte da imagem deste país e que é extremamente importante para o nosso posicionamento no mundo. Portanto, o que podemos dizer é que contem com a Confederação, contem com as associações, contem com as empresas. É um processo complicado porque a atomização é muito grande e temos que fazer chegar isto a todos esses canais, mas faremos esse esforço, porque pensamos que esse é, de facto, o nosso papel. Muito obrigado. Vai usar agora da palavra a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Excelentíssimo Sr. Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, ilustres convidados. A 31 de dezembro de 2019 foi anunciada a emergência de um novo coronavírus e passaram apenas 2 meses desde a identificação dos primeiros casos da Covid-19 em Portugal. Desde cedo que a Direção-Geral da Saúde participa no esforço coletivo de responder ao maior desafio dos nossos tempos, através da sua missão de assegurar a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis, bem como a resposta apropriada a emergências de saúde pública, designadamente medidas de prevenção e controle da atual pandemia Covid-19. Trata-se de um problema e de um desafio complexo para a saúde pública a nível planetário, de enorme magnitude e transcendência social e transcendência económica, com incalculáveis impactos que convoca os Estados, a sociedade e os cidadãos para respostas inteligentes, congregadas e, na medida do possível, efetivas. Nas suas atribuições, a Direção-Geral da Saúde responde ao desafio, trabalhando de forma alinhada e intersectorial
em 3 vertentes essenciais na proteção da saúde e na prevenção e controle de uma epidemia: a avaliação do risco, a gestão do risco e a comunicação do risco. Recomendamos a implementação de medidas de saúde pública e de gestão de casos por forma a diminuir a transmissão do novo coronavírus, a proteger os mais vulneráveis e a reduzir a morbilidade e a mortalidade associada à Covid-19, contribuindo para minimizar os impactos sociais e económicos da epidemia. Estes objetivos são alcançados através da prevenção da contagiosidade, com medidas individuais e coletivas de prevenção e controle da infecção, da rápida identificação, isolamento e tratamento dos novos casos e da identificação e acompanhamento dos seus contactos, num esforço concertado de medidas de saúde pública com os cidadãos e com todos os setores da sociedade, e da reorganização da resposta do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde e da sociedade em geral, adaptando-nos minuto a minuto a novas realidades num clima de incerteza. Nestes 2 meses, Portugal e o Serviço Nacional de Saúde demonstraram estar à altura perante um desafio sem precedentes. Tem sido possível controlar a transmissão comunitária do novo coronavírus à custa das medidas governativas adotadas, da resistência e resiliência do tecido social, do comportamento exemplar dos cidadãos no cumprimento de medidas de prevenção e controle de infecção, da dedicação de todos os profissionais de saúde e de todos os profissionais que têm assegurado a nossa capacidade diária de nos mantermos funcionais. Numa realidade cada vez mais líquida, mutável e complexa, a modificação do perfil de saúde e de doença das populações resulta da alteração das condições ambientais e dos ecossistemas, dos estilos de vida, da globalização e do rápido e intenso fluxo entre pessoas e bens. Estas modificações apontam a necessidade de reforçar os instrumentos de saúde pública e concertar as respostas dos sistemas de saúde perante um futuro ainda muito incerto a curto prazo. A Direção-Geral da Saúde assume o seu compromisso de coordenar e assegurar a vigilância epidemiológica e os sistemas de alerta e resposta apropriados às emergências de saúde pública, e falo com sentido de missão e ciente da sua localização num sistema político e social intrincado de preparação e resposta à epidemia nacional e à pandemia global. A atenta vigilância epidemiológica e avaliação do risco da Covid-19 em Portugal permitem hoje iniciar de forma progressiva, faseada, cautelosa, mas também segura, o alívio das medidas de contenção adotadas, reforçando a confiança dos cidadãos no sistema. Por um lado, é necessário garantir a continuidade da prestação adequada de cuidados de saúde, nomeadamente coisas que damos como básicas e adquiridas, como a vacinação, o acompanhamento das grávidas, dos recém-nascidos e das crianças, e o tratamento e prevenção das doenças crónicas não transmissíveis, atendendo às necessidades de saúde dos cidadãos. Por outro, importa acautelar o recrudescimento da epidemia e as consequências económicas e sociais da pandemia, uma vez que as condições, como já aqui foi dito, económicas e sociais, são, por sua vez, reconhecidos determinantes da saúde e bem-estar física, mental e social das populações. No momento em que o país, a população e os setores económicos se preparam para retomar a atividade, o papel de cada um de nós torna-se mais exigente. A transmissão do coronavírus não desapareceu. O risco de contágio é uma realidade que as autoridades de saúde, a população e os operadores económicos não podem ignorar. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que sejam promovidas e aplicadas regras de saúde, higiene e segurança nos locais de trabalho
e nos diversos espaços da nossa vida social. Neste contexto, a saúde pública é um importante elemento catalisador de parcerias e estratégias intersectoriais que asseguram a participação coletiva da sociedade no processo de defesa e promoção da saúde. É por isso, com muita satisfação, que a Direção-Geral da Saúde celebra, com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, um protocolo de cooperação para a divulgação e implementação das recomendações de boas práticas de saúde, higiene e segurança no setor do comércio e serviços. Esta iniciativa reforça a retoma segura das atividades económicas ao colocar a saúde pública ao serviço da proteção dos cidadãos e da sociedade. Tudo faremos para ajustar as medidas recomendadas a necessidades específicas de diversos setores e a novos desafios epidemiológicos e sociais, com o objetivo de minimizar a exposição ao vírus e aos impactos daí decorrentes, contribuindo para a proteção da saúde pública, da saúde social e da saúde económica, para o bem-estar dos cidadãos e para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Senhor Primeiro-Ministro, caros colegas de Governo, Senhora Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Senhora Diretora-Geral da Saúde, numa primeira fase da pandemia, naturalmente o Ministério do Planeamento, na gestão dos fundos comunitários, assumiu aquilo que era a prioridade de todos. Fazer com que aos beneficiários do Portugal 2020 não faltasse liquidez nesta fase tão aguda das necessidades de tesouraria. Nos meses de março e abril, nestes primeiros 2 meses, o Portugal 2020 pagou 460 milhões de euros de financiamentos, um acréscimo de 60 milhões de euros face ao período homólogo de 2019. Portanto, não só mantivemos o nível de pagamentos normais do Portugal 2020, como até aceleramos na justa medida em que tal era necessário para assegurar o financiamento de um conjunto bastante diverso de entidades cuja atividade revelou-se essencial para que todos combatêssemos a pandemia de acordo com as nossas competências. Estou-me a referir a entidades tão diversas como municípios, universidades, escolas profissionais, associações, IPSS, organizações, ONGs de apoio a pessoas com deficiência ou públicos vulneráveis, puderam assim continuar a desenvolver as suas atividades neste período mais crítico da tesouraria das suas organizações. Uma atenção particular foi naturalmente dedicada ao financiamento das empresas. Do total referido, dos 464 milhões de euros, 164 milhões foram pagos às empresas de março a 24 de abril. Isto é, quase o dobro do período homólogo de 2019. Se a este valor juntarmos o diferimento das amortizações de subsídios reembolsáveis, no âmbito daquilo que designamos chamar a moratória que declaramos unilateralmente relativamente a este tipo de amortizações, isto é, sem necessitar de qualquer solicitação ou fundamentação por parte das empresas, uma vez que os organismos responsáveis comunicaram sem essa solicitação este diferimento de uma forma automática, que representou entre os meses de março e abril
mais 70 milhões de euros que ficaram na posse das empresas, acrescendo assim aos 164 milhões de euros que lhes pagamos durante estes 2 meses. Cumprimos assim a nossa missão, a missão de não ficarmos quietos, de contribuirmos para assegurar liquidez a todos os beneficiários do PT 2020 e também às empresas, na justa medida daquilo que somos capazes, ou seja, de acordo com os nossos contratos, de acordo com as nossas regras, mas acelerando fortemente. E tudo isto foi feito, naturalmente, com as nossas equipas, praticamente todas em teletrabalho. O que provamos também que fomos capazes de mobilizar as pessoas para esta tarefa e que as pessoas também na administração pública e nas equipas que nós temos são mobilizáveis e prestaram este excelente serviço a este objetivo. Mas, aos poucos, esta função de assegurar a liquidez, naturalmente, é uma função incompleta. Aos poucos, também o Portugal 2020 tem de ajudar, tem de contribuir para que a economia retorne, para que a economia volte aquilo que são as condições possíveis do seu reatamento. Por isso mesmo, ainda há 2 semanas, abrimos um concurso para apoiar a produção nacional de equipamentos de proteção individual, de dispositivos e de equipamentos médicos. Embora o fizemos, naturalmente fizemos com um formato absolutamente disruptivo relativamente às nossas práticas, por exemplo, tomando tudo aquilo que estava ao nosso alcance para decidir num prazo de 10 dias úteis. Naturalmente, nós temos urgência em termos essa produção nacional a funcionar e a funcionar depressa e de nada servia nós abrimos um concurso para decidirmos nos prazos que normalmente o PT 2020 tem de decisão, que são normalmente entre 60 a 90 dias. Aquilo que fizemos foi um sistema que vai ser capaz de decidir, em vez dos 60 ou 90 dias, em 10 dias úteis. E assim foi. Há 2 semanas abrimos os concursos. Nós, neste momento, temos 200 candidaturas que representam um investimento de 180 milhões de euros e já para a semana vamos ter as primeiras decisões, esperamos que de aprovação dos primeiros projetos e disso daremos nota com o Ministério da Economia e com o Ministério da Coesão Territorial da primeira resposta, aprovando os primeiros projetos e fazendo os primeiros adiantamentos. E é nessa sequência que, naturalmente, não poderíamos deixar de dar o nosso contributo àquilo que é esta fase decisiva do relançamento da economia, que é esta fase que vamos entrar, que é decisiva no retomar dos trabalhos. Por isso mesmo, criamos este sistema de apoio para aquilo que é absolutamente necessário fazer para que o processo de retoma, o processo de adaptação da atividade económica se faça de uma forma segura, de uma forma que dê confiança aos utilizadores destas mesmas atividades económicas para que se processe de uma forma consistente. E a melhor forma é, de facto, nós temos a consciência de que, sobretudo, para as empresas de menor dimensão, isto vai ter um custo e que esse custo tem e deve ser partilhado pelos programas públicos. E é por isso mesmo é que nós temos e vamos lançar um sistema especificamente destinado às micro e pequenas empresas, em princípio de todos os setores de atividade, mas particularmente vocacionado para os setores do comércio tradicional, da restauração e dos serviços de natureza pessoal, dos serviços pessoais. Havemos encontrar uma forma de direcionar particularmente este sistema que estou aqui a falar e que vos vou falar para este tipo de setores. O sistema vai ter apoios que são adequados para o fim em vista, 80% de subsídio não reembolsável, se quiserem numa linguagem mais entendível do subsídio a fundo perdido, despesas elegíveis que podem retroagir à data da declaração do primeiro estado de emergência, desculpa, foi julgo 18 de março,
e tem um mínimo de 500 euros. As despesas elegíveis cobrem uma diversidade muito grande de despesas de investimento. Temos aqui disponibilidade para, ainda durante a semana que vem, de trabalhar e de ouvir quem nos queira ajudar a especificar melhor estas despesas elegíveis, de forma a melhor ajustar às necessidades das empresas, mas cito aqui necessidades de equipamentos de proteção individual, quer para os colaboradores, quer para os utentes, em algumas situações, sobretudo naquelas situações onde tal se venha a justificar, equipamentos de higienização, de contratos e de atividades de desinfestação, mas também muito daquilo que são também atividades de natureza positiva ou ofensiva, como, por exemplo, a criação de serviços de entregas ao domicílio ou de facilitação de mecanismos de teletrabalho e de muitas outras atividades. Portanto, não temos grandes restrições aqui e, inclusivamente, até temos aqui previsto, para além dos equipamentos em si, há uma componente de aquisição de serviços. Ou seja, por exemplo, desinfestação, para não ter e para quem queira e tenha capacidade para contratar estes serviços ao exterior, durante um período que ainda não está fixado, pode ser 3 meses ou 6 meses, e, portanto, durante um período inicial, pode ser despesa elegível o custo dos serviços adquiridos, de serviços de desinfestação ao exterior, em vez de ter esses serviços internalizados propriamente. O processo quer simples e com um fluxo escorreito. Vamos ter aqui um processo de candidatura simplificado. A candidatura em si praticamente resume-se a um orçamento por grandes rúbricas de despesas elegíveis. As duas únicas condições de acesso que existem vão ser confirmadas diretamente através do nosso sistema, ou seja, a situação regularizada perante o Fisco e a Segurança Social, através do sistema atual do Portugal 2020, nós vamos encarregar-nos de fazer a consulta direta mediante a autorização do próprio. Portanto, a empresa não se tem de preocupar com esta questão, nem com a entrega de nenhum documento comprovativo. E o resto das condições legais exigidas será resolvido com a apresentação ou com uma declaração implícita do promotor do seu cumprimento mediante declaração sob compromisso de honra. Portanto, é este o modelo que vamos seguir. É um modelo que em muitos casos, pela primeira vez que nós vamos aplicar, e que achamos que é um risco que nós devemos correr, atendendo também à excepcionalidade da situação que vivemos. Somos daqueles que acham que também as políticas públicas devem se posicionar neste momento de acordo com a dimensão e a excepcionalidade da situação que temos pela frente. A decisão é uma decisão restrita às condições de admissibilidade, não vamos ter condições de avaliação de mérito, vamos ter uma decisão em contínuo, a contratação vai ser simplificada. A verificação conduz ao pagamento, vai ter também um mecanismo que se quer escorreito. Vai existir 2 pagamentos, um com a contratação, 50% adiantado, e o restante vai ser feito mediante uma declaração de despesa realizada por parte da empresa, confirmada por contabilista certificado. Ou seja, portanto, na linguagem normal, ou pelo menos aquela que eu conheço do antigo técnico oficial de contas, da empresa ou sem ser da empresa, portanto, vai certificar que aquela declaração está correta e de acordo com a contabilidade, e nós vamos dar como boa, vamos pagar sobre ela e depois, naturalmente, por amostragem, devemos fazer as nossas auditorias ao sistema e não a todas as situações. Portanto, o sistema vai funcionar assim, é um sistema que, naturalmente,
vai ter, portanto, um risco maior do que aquele que nós temos, mas achamos que devemos correr este risco, que é um risco também que defende naturalmente os interesses da boa aplicação dos dinheiros públicos face aos montantes que estão aqui em jogo. Portanto, eu ainda há pouco esqueci-me de referir que o limite máximo dos auxílios que está aqui em causa são 5.000 euros por empresa. Portanto, aquilo que quero transmitir é o seguinte. Em primeiro lugar, temos disponibilidade para monitorizar e acompanhar esse sistema e, em conjunto, naturalmente, com o Ministério da Economia, com as associações e com as confederações empresariais, a sua aplicação ao longo do tempo, de forma a, se for necessário, ir corrigindo e afinando o tiro para melhor conseguir obter os objetivos que nós visamos, que é obter a aplicação desse sistema a um número significativo de empresas, de microempresas. A segunda questão que vos queria informar é que acompanhar esse sistema especificamente direcionado para as micro e pequenas empresas, nós vamos, em simultâneo, criar um sistema direcionado para PMEs de maior dimensão, com as regras mais normais do Portugal 2020, com taxas de apoio mais pequenas, mas, portanto, com valores de investimento também mais altos. As micro e pequenas empresas que quiserem concorrer e que quiserem ter investimentos maiores também podem concorrer, portanto, a esse novo sistema. Portanto, há aqui uma questão de opção, consoante o tipo de investimento e o valor de investimento que queiram realizar. Esperamos que esses sistemas, sobretudo este, já se possam apresentar candidaturas durante a semana que começa no dia 11, portanto, não nesta semana que temos de ter todos os dispositivos prontos para aceitar candidaturas. Portanto, no dia 11 começa a ser possível a apresentação de candidaturas e cá estaremos para, naturalmente, cumprir estes prazos e, sobretudo, decidir a tempo e horas e poder ser útil nesta fase de reabertura da economia. Muito obrigado. Para encerrar a sessão, vai usar da palavra o Primeiro-Ministro António Costa. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, demais dirigentes das suas associações aqui representadas, a Sra. Diretora-Geral de Saúde e também os meus colegas do Governo. Primeiro queria começar por dirigir 3 palavras de agradecimento a todos os profissionais e empresários do setor do comércio e serviços. O comércio e serviços nunca parou ao longo destes 2 meses e é graças a isso que nós continuamos a ter visto algumas necessidades fundamentais da nossa vida satisfeitos. O grossista não parou, a distribuição não parou, o comércio ao retalho, designadamente das farmácias, ou no agroalimentar, ou das ferragens, não parou, e isso tem-nos permitido a todos continuarmos a viver. E queria agradecer a todos aqueles que, mesmo num momento de grande risco para a sua saúde, não pararam, continuaram a trabalhar e têm-nos permitido continuar. Uma segunda palavra de agradecimento para todos os empresários do setor que foram forçados a parar a sua atividade e que, ao longo deste quase mês e meio, sofreram prejuízos económicos grandes e tiveram um esforço grande para procurar preservar os postos de trabalho dos seus trabalhadores e um agradecimento também aos trabalhadores que sofreram uma perda significativa de rendimento ao longo deste período. Terceira palavra de agradecimento
é para o conjunto, é não só para a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, mas também para as suas associações sectoriais que tomaram a iniciativa de proporem e apresentarem à Direção-Geral de Saúde um conjunto de normas específicas de proteção individual, de segurança e de higiene nos seus estabelecimentos. Nós, segunda-feira, vamos começar a dar um passo para começar a reabrir muitas das atividades do setor comercial que foram encerradas por necessidade da contenção da pandemia. Mas o retomar dessa atividade é fundamental que seja feita com segurança. Segurança de quem trabalha nos estabelecimentos e segurança dos clientes que vão aos estabelecimentos. É, aliás, uma condição fundamental para que os portugueses regressem com confiança a esses estabelecimentos. Voltem com confiança aos cabeleireiros e aos barbeiros ou outros institutos de beleza. Entrem num stand de automóvel ou entrem numa loja de roupa ou numa livraria. Para que essa confiança exista, é necessário que todos asseguremos que o podem fazer em segurança. E é por isso que, para além das normas gerais, que temos vindo a trabalhar em sede de concertação social, de proteção e higiene no trabalho, que é transversal a todos os setores, há depois, naturalmente, especificidades próprias de cada atividade. Quem vai experimentar um carro tem condições diferentes de quem vai experimentar uma gravata. E seguramente todos teremos condições diferentes para quando vamos a um cabeleireiro ou um barbeiro, porque essa é uma atividade que não se faz nem em teletrabalho, nem se faz com distanciamento físico. E isso requer, naturalmente, que essa proximidade possa ser compatível com a segurança. O reativar destas atividades é essencial. E sabemos que para as empresas o cumprimento destas normas tem custos acrescidos. E é por isso que no esforço que tem vindo a ser feito coletivamente para conseguirmos atravessar este túnel com a menor perturbação possível, mantendo as empresas vivas, mantendo os postos de trabalho e preservando o mais possível o rendimento, que temos vindo a adotar um conjunto de medidas que visam assegurar liquidez às empresas, que visam assegurar a proteção dos postos de trabalho e o rendimento das famílias. É evidente, e eu sou o primeiro a perceber bem, que em momentos de grande aflição a angústia aumenta e a ansiedade é enorme. Mas temos que ter em conta o esforço que tem sido feito e o que tem sido conseguido neste mês e meio que vivemos de estado de emergência. Nós, na passada sexta-feira, procedemos ao pagamento de todos os procedimentos de layoff que tinham dado entrada até ao até 10 de abril e que estavam naturalmente corretos e que podiam ser pagos. Até dia 15, teremos em condições de pagar todos os processos que entraram até ao final, até a quinta-feira passada. Ao longo deste período, todas as empresas já puderam beneficiar, as que necessitaram, das moratórias do pagamento, seja das contribuições à Segurança Social, seja das contribuições de impostos. Outras tiveram mesmo moratórias em matéria de arrendamento. Das mais de 12 mil empresas do setor do comércio e serviços que requereram apoio às linhas de crédito, mais de 4 mil já viram essas operações validadas pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e, portanto, estão em condições de serem contratadas pelos respectivos bancos. E agora damos um novo passo, que é criar um programa especificamente dirigido às microempresas e, muito em particular, às do setor comercial e da restauração, tendo em vista apoiar a fundo perdido, a 80% a fundo perdido, despesas entre 500 e 5 mil euros que sejam realizadas precisamente com a aquisição de material de proteção individual para os seus trabalhadores, para a higienização de todos os locais de trabalho, para a colocação da sinalética que seja necessária
seja para indicar percursos seguros, seja para informar da etiqueta respiratória que cada um tem de praticar, quer para um conjunto de outros investimentos que as empresas são chamadas a fazer nos termos do protocolo assinado entre a Confederação do Comércio e a Direção-Geral de Saúde e também dos projetos de autorregulação que, designadamente, no setor automóvel, de cabeleireiros, barbeiros e higiene pessoal, tomaram a iniciativa de apresentar e que já estão validados pela Direção-Geral de Saúde. Quero por isso, e acho que essa é a mensagem importante que temos que transmitir aos portugueses, que é a seguinte: vamos retomar, passo a passo, um maior nível de atividade na sociedade portuguesa. E cada um desses passos tem que ser dado cumprindo todas as normas de segurança. Aquelas que nos respeitam a cada um de nós e aquelas que seguramente teremos em cada estabelecimento comercial onde vamos visitar ou em cada empresa onde vamos adquirir um serviço. E isso é fundamental para podermos ter confiança e, com essa confiança, irmos reanimando a atividade económica, que no fundo é dizer, reanimando a nossa vida. O calendário que definimos para toda a fileira comercial está bem identificado. Na próxima segunda-feira abrirão as lojas até 200 metros quadrados, as lojas de rua até 200 metros quadrados, eu diria a generalidade do pequeno comércio local que esteve encerrado e que pode passar a funcionar, as livrarias e os estandes de automóveis, independentemente da sua área, serviços tão importantes como os cabeleireiros, os barbeiros e outros de higiene pessoal, seja de rua, seja nos centros comerciais. No dia 18 avançaremos para as lojas até 400 metros quadrados, ou para lojas maiores de 400 metros quadrados, mas que limitem a sua atividade aos 400 metros quadrados, ou então ainda a lojas que, por decisão da respectiva Câmara Municipal, tendo uma dimensão maior e atenta à especificidade da sua atividade, podem também vir a abrir. E, finalmente, esperamos que no dia 1 de junho possamos então abrir toda a atividade comercial, de rua ou em centro comercial, sem restrições que não sejam aquelas que temos que respeitar. Para entrarmos nas lojas temos que entrar de máscara, as lojas têm que ter dispensadores de produtos de desinfecção, em função da especificidade da atividade podem ter outro tipo de requisitos e se o conseguirmos fazer desta forma responsável, como temos vivido responsavelmente este sacrifício de confinamento ao longo deste mês e meio, seguramente nós conseguiremos ir dando cada um destes passos. Dia 18 cumprir aquilo que temos previsto, dia 1 cumprir aquilo que temos previsto e a partir daí prosseguir uma atividade normal com o condicionamento que temos que assumir, que teremos que viver sempre, enquanto não houver vacina ou tratamento para o Covid-19. Por isso, renovo aqui os meus agradecimentos à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e, na pessoa do Sr. Presidente João Vieira Lopes, quero saudar todos os dirigentes associativos, todos os comerciantes, todos aqueles que trabalham no setor do comércio e do serviço, agradecer aos que não pararam, agradecer a compreensão dos que foram forçados a parar e agradecer a todos aqueles que, a partir de segunda-feira, vão começar a reabrir as suas portas e a prestar os bens e serviços que todos nós necessitamos. Bom trabalho a todos e muito obrigado.